Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras. É a TV Acevo-Uruçuca, Bahia, de volta aqui à rua 8 de dezembro do bairro Anfrísio Góes. Hoje iremos conhecer a história da Liliane, uma história de provas e superações. Uma mulher que encontrou em meio às dificuldades da vida, momentos difíceis, encontrou forças para continuar a sua vida. A TV Acevo-Uruçuca veio aqui, à rua 8 de dezembro, para conhecermos a história da Liliane. E aqui estamos na casa da Liliane. A TV Acevo tem o enorme prazer de compartilhar com todos vocês que acompanham o canal da TV Acevo-Uruçuca, Bahia, uma história de superação, de vivência, uma história que vai servir como exemplo de acreditar que tudo é possível, superar, transpor as mais altas dificuldades da vida. TV Acevo-Uruçuca, Bahia, boa tarde, Liliane. Boa tarde, Roque. Olha só, você tem uma história de provas, superações, e conte então pra gente sobre a sua história. Então, Roque, meu nome é Liliane, hoje tenho 35 anos, sou mãe, na verdade sou mãe de 5 filhos, mas porém tive o prazer, o privilégio de saber o que é ser mãe, de criar apenas de 3, e desses 3, 2 veio com o brilho do autismo. Então eu sou mãe solo e mãe de autistas. Então, Roque, assim, minha vida foi difícil desde a infância. Quando minha mãe ficou grávida de mim, naquele tempo era difícil de criar. Hoje eu com 3, eu sei, mesmo tendo todo o apoio que eu tenho de ter emprego, e eu sei a dificuldade que é. Imagine uma moça jovem, ela não teve condições de me criar e me deu para os meus avós, foi obrigada a me dar para os meus avós. E aí eu fui criada num ambiente onde eu não vou citar nomes, porque não pode, mas assim, que fui criada ouvindo que eu não prestava, que eu era um nada, que quando eu crescesse eu ia virar vagabunda, e onde todos se sentiam no direito de me bater. De bater de cipó, de acerola, aquele cipó de espinho para o sangue descer, mesmo sangrar. Aí, aos 12 anos eu já comecei atrás de um namoro, e todo mundo dizia, porque só pensa em macho, mas não era que eu pensasse em macho. Eu queria, na verdade, alguém para me tirar daquela situação. Que é engano, né? Às vezes a gente pensa que saindo, que homem ou relacionamento vai tirar de uma certa situação, e às vezes termina piorando a situação. E aí eu jovem, o rapaz também jovem, e tivemos filhos, eu não tinha experiência, ele também não. E veio uma relação que não deu certo, e dessa relação ficou meus 2 filhos, no qual eu não pude, quando eu me separei, eu não tinha como levar, porque eu não tinha onde morar. E aí foi aí que começou a história da minha vida, onde eu tive que dormir na rua. Várias vezes eu dormi no banco da praça, várias vezes eu tinha que pedir um prato de comida a meus familiares e me dar negado, escondido pelo quintal. Eu sobrevivi a isso. Teve alguns familiares, que eu não vou citar o nome, nem dos que
me trataram mal e nem do que me tratou bem, para não vou dizer quem foi, para não gerar um constrangimento maior. E desde já eu peço desculpa por eu estar expondo, porque infelizmente essa é a minha história, essa é a minha realidade, e no qual vocês tiveram o papel de coadjuvante, porque o autor hoje da minha história sou eu, Liliane. E aí, então, como eu falei, né, passei por isso, de chegar na casa de alguns familiares, ser tratada como um cachorro, puxa daqui, vagabunda, não vou dar comida à vagabunda. E realmente eu comecei, aí você sabe que quando a família não acolhe, a rua acolhe. Então foi quando eu comecei a andar em bares, e foi bares que me acolheu. Teve alguns donos de bares que me deu emprego, que me ajudou. Só que, infelizmente, para a sociedade, mulher que trabalha em bar é mal vista. E assim, aí começou a me ver de uma forma pior ainda, e aquilo ali, quando eu estava bebendo, eu estava feliz. Mas quando passava, e quando eu colocava a cabeça no travesseiro, vinha aquele vazio. Então foram esse tempo nessa luta, depois o prefeito Moacir ganhou, me deu emprego. Só que assim, ele na época que ele me deu emprego, me deu a oportunidade, eu não soube aproveitar a oportunidade da forma que eu aproveitei nessas últimas gestões. Até mesmo porque eu era muito nova e o ambiente que eu vivia não era favorável a isso. Hoje, na gestão da Magnólia Barreto, você trabalha no setor da saúde. Sim. Qual a sua função? Eu sou recepcionista. Gratidão à minha prefeita Magnólia, porque ela sabe, ela foi uma das pessoas, uma das pessoas que me ajudou a me tirar daquela situação. Na época, ela sabe do que eu estou falando. E ela foi uma pessoa que sempre me acolheu. Então, estava trabalhando, aí foi quando eu fui adoecendo literalmente. As pessoas me viam sorrindo, porque depressão é isso, você olha para a pessoa está com um sorriso no rosto e você não sabe como está o coração da pessoa. É por isso que eu sempre digo que antes de você julgar, de você criticar alguém, procure acolher. Porque às vezes a pessoa está ali, forte, mas você não sabe o emocional da pessoa. Então foi o que aconteceu comigo. E nesse meio termo, eu encontrei um homem no qual se apresentava acolhedor, cavalheiro, tudo que o sonho que tinha dentro de mim, de menina, desejava. E aí, para mim, eram as mil maravilhas. Foi quando chegou um tempo que eu descobri que esse homem tinha outras mulheres, não era outra, era outras mulheres, e foi aí que meu mundo caiu. Fiquei desempregada. Em seguida, aí foi quando eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não posso ver meus filhos, que são enxotados. Minha família não gosta de mim, eu sou um lixo. Não tenho mais emprego. Fulano, tem várias mulheres, me abandonou. Foi quando sussurrou uma voz em meu ouvido, acho que já devido à doença, né, da depressão, e disse assim, lá no quintal tem um vasinho, você pega, joga que tudo, que a dor vai passar. Então o meu intuito não era se matar, o meu intuito era fazer aquilo ali porque eu queria acabar com aquele sofrimento. Foi quando eu acordei após 3 dias no hospital, nessa situação que hoje eu coloquei essa blusa para ver. Daqui para cima eu sou literalmente queimada. Aqui tem as marcas. E foram marcas que eu escondi, tentei esconder durante 13 anos. Eu tinha vergonha dessas marcas, porque assim, quando eu me arrumava, eu tinha que colocar uma blusa polo, porque as pessoas iam ver essa queimadura com gasolina. Certo. E aí, foi quando eu comecei de novo, né? Passei por essa situação. Em seguida veio meu filho, José, que eu fiquei grávida após. E aí que foi uma situação que assim, eu digo que foi nadar contra a corrente. Porque eu não tinha emprego, em uma depressão, porque eu ainda estava. E foi quando Deus me presenteou com José, que eu fiquei grávida. As pessoas diziam, você não tem condição de criar, dar. Eu dizia assim, eu não vou dar. Porque eu tentei tirar minha própria vida. Imagine aí se Deus me deu um filho. Fiquei grávida e tive meu filho. Andei na rua, pedia para poder
trazer o alimento para casa quando eu não achava. Várias pessoas me acolheu, me ajudou. Logo após, um tempo após, tive o Gabriel. Em seguida foi quando o prefeito Moacir mais uma vez ganhou e me deu emprego e eu já estou aí. Aí desse tempo que eu comecei a trabalhar, foi na Secretaria de Saúde. Logo no início teve pessoas que teve preconceito. Como é que Moacir bota uma pessoa toda queimada daquela para ser uma recepcionista? E ele olhou o meu potencial. Foi quando veio a equipe de saúde, eu não sei se eu posso falar, Juliana Neves, me perdoe. Leila Almeida Salles, psicóloga, gratidão, e me perdoe eu estar falando, mas assim, eu estou falando de uma forma positiva, porque vocês foram o pilar dessa história. Pessoas que te acolheram. Pessoas que me acolheram, e onde eu era vista como louca, como doida. Chegou um dia que Leila me colocou diante do espelho e disse assim: Liliane, essa daqui é você. O que os outros falam não importa. E aí eu fui passando por todo esse acolhimento. Um tempo atrás eu passei por uma situação ao qual eu recebi também o apoio de uma psicóloga também, Hortência, que é psicóloga do CREAS, e ela me falou sobre uma roda de conversa, ela me falou sobre abusos. E foi quando ela falou sobre abusos que eu descobri o que é uma relação tóxica, porque existem amizades tóxicas, existem familiares tóxicos, porque se eu sei que falar disso aqui, criticar a cicatriz de alguém, a pele de alguém, o cabelo de alguém, ou qualquer apelido ou crítica que venha ferir a dignidade da pessoa, é uma violência sim. Então eu passei por tudo isso. Isso foi já recente. E também tem, na época, 3 anos atrás, eu sei te dizer que eu passei por todo tipo de violência que você imaginar. Já passei por violência física, mental, psicológica e assim, agressões físicas, se eu já estou aqui, foi pela misericórdia de Deus. Porque na busca de querer ter uma companhia, de querer ter um marido para ser vista como uma mulher perante minha família, que eu era julgada como uma vagabunda. Então, nessa busca de querer ter uma companhia, eu acabei me envolvendo com pessoas erradas, que em vez de trazer paz, trouxe foi muita dor, muito sofrimento, qual eu fui agredida, afogada em enchente. Então, eu passei por muitas situações dolorosas. Mas hoje, eu quero dizer aqui que eu estou bem, que a depressão não me matou, e que Deus é a melhor solução. Não importa que religião você seja, eu quero que você entenda que existe Deus. E no momento que eu resolvi, que eu falei assim, a partir de hoje, a minha história, a minha vida é comigo e com Deus, que Deus tome direção da minha vida, foi quando eu vi a vida de forma diferente. Porque tudo que eu passei de ruim serviu de aprendizado. Hoje, de eu querer mudar a minha história, não ficar no vitimismo. Hoje, se você perguntar quem é você, eu sou Liliane, mãe do Eike, do Gabriel, da Ana Lu. Falo desses porque são esses que moram comigo e é quem tem um convívio que eu posso falar. E assim, eu sou a mãe de Eike, de Ana Lu e Gabriel, sou provedora do meu lar. E tá aqui a minha casa. Esta casa aqui eu consegui com suor, com muita luta, muita dificuldade. É uma casa que ainda precisa de uns reparos aqui. Então, aqui é a minha casa. É uma casa simples, mas assim, imagine aí você que se escondeu várias vezes do dono da casa porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aqui é o quarto do Eike, porque a Ana Lu e o Gabriel dormem comigo, que quando o Eike está em crises, não pôde. As paredes estão assim feias, mas é porque é uma casa antiga e que precisa ainda de uns reparos, mas é minha mansão, que foi o que Deus me deu. É minha. Então, assim, a minha intenção de falar na minha casa é uma casa humilde, mas o que eu tô querendo mostrar, assim, para quem dormiu no banco da praça, vê o quanto Deus foi maravilhoso. Hoje eu tenho a minha casa. Então, hoje eu tenho minha identidade. Eu estou falando a minha história. Isso são
parte do que eu passei, porque nem tudo eu me sinto ainda preparada de falar. Mas, assim, eu gostaria de falar para as pessoas que não leve para o coração o que as pessoas falam a seu respeito. Porque todo ser humano, quando vem ao mundo, ele já vem com um propósito. E aquele que Deus escolheu para vencer, pode passar o que for, mas Deus, na hora certa, Deus dá a vitória. Eu passei por muitas lutas, mas hoje o sentimento que eu tenho é de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por ter me deixado viva, por ter me dado mais 3 filhos lindos, que é o Eike, o Ana Lu e Gabriel, qual são minha vida. E gratidão a Deus por tudo, pelas pessoas que me colocou no meu caminho, que são as pessoas de onde eu trabalho, que foram, sim, pessoas que me acolheu, que eu vim descobrir o que é ser tratado como ser humano. Então, foi essas pessoas que me moldaram para ser a Liliane que eu sou hoje. Porque o que às vezes a gente fala, mas fulano é de tal jeito, mas não critique o jeito das pessoas, porque às vezes é o ambiente que vive. Então, quando você é acolhido, tratado de uma forma de respeito, afeto, então tudo volta faz com que você volte a ser uma pessoa boa. Porque há anos atrás ninguém dava nada por mim. Achavam que eu ia viver, que eu ia me acabar na droga. Não que eu fosse drogada, entendeu, gente? Achavam que eu ia me acabar na droga. Achava que minha vida não tinha fim. Que minha vida já quer dizer, eu não tinha vida. Então, que eu era apenas um caso perdido. Eu já ouvi pessoas dizer, você é caso perdido. E eu estou aqui para dizer para essas pessoas que eu não fui caso perdido, que eu venci, que Deus me abençoou. E eu estou aqui agradecendo a Deus, contando a minha história para que outras meninas, que nem eu, a Liliane de, digamos, 22 anos atrás, não pense que sair de casa para ir atrás de casamento, que seja a melhor opção. Deixo aqui meu recado para as meninas que estude, procure trabalhar, independente, que comece, mesmo que você ache uma oportunidade de serviço ali que não seja para ganhar o quanto você almeja, mas pegue, que tudo evolui para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, eu peço a essas pessoas que, quem viu, ouviu a minha história e que esteja passando pela mesma situação, que saiba que tentar um suicídio não é o fim e que viver é a melhor opção. Hoje eu escolho viver. Depois disso eu passei por dores, por dores pior, porque Deus permitiu que eu vivesse, mas eu também, para hoje eu dizer que eu estou liberta, eu também passei por provas. Então, assim, viver é a melhor opção. Que provas na vida todo mundo passa, mas basta ter fé e acreditar, porque não há choro que dure para sempre. Que ótimo. Liliane, você acabou respondendo todas as pontuações aqui nas minhas anotações e já trouxe todas as respostas. Mas uma pergunta eu quero te fazer, porque, veja só, você passou por momentos de negativismo, momentos de preconceitos, Sim. Isso dói muito. Dói. Tudo isso te levou a fazer algo que a despertasse a atenção das pessoas. Olha, a Liliane está aqui, está acontecendo isso comigo. No meio de tudo isso, em que momento da sua vida você encontrou pessoas que te disseram, Liliane, você precisa de ajuda? Você citou algumas pessoas aí que te ajudaram, profissionais na área de saúde. Mas até chegar a essas pessoas, você encontrou alguém que te auxiliasse a ir em busca de ajuda? Para dizer a verdade, as pessoas costumavam dizer que eu queria chamar a atenção, que eu não queria me matar. E assim, até chegar a essas pessoas, eu ouvi muito, foi chacota, sabe? De dizer assim, cuidado com galega, porque galega é incendiária, galega vai te tocar fogo. O que eu ouvia era isso. Eu vim ser acolhida a partir do momento que eu fui chamada para trabalhar na Secretaria de Saúde. No início, que teve algumas rejeições, que eu não posso falar os nomes das pessoas, só que
o acolhimento da saúde, de trabalhar com aquele pessoal, foi assim, sabe? Foram me lapidando dia após dia, foram me acolhendo, me orientando e até eu me tornar quem eu sou hoje, porque hoje, se eu querer algo, falar algo e eu não ser ouvida, ou se eu tentar conseguir algo e não conseguir, eu espero, eu tenho paciência. E antes, ou se você falar algo comigo que me machucar, eu vou chegar, ô meu amigo, você é uma pessoa boa, mas essa forma de você falar comigo não está certo, não é o correto. E antes não, né? Antes, se eu era o mundo que eu vivia, era de, tipo, você me xingou, eu vou lhe xingar também. E algo que só me prejudicava. Porque a gente falamos assim, que vivemos, eu sempre falo para os meus filhos aqui, que a sociedade impõe regras. Você pode trabalhar, por mais que você diga assim, eu pago minhas contas. Mas você tem que viver em regras. Você tem que ter respeito, você tem que ter empatia, amor ao próximo. E isso são regras. É a base. Uma das primeiras regras é o respeito. Eu posso não gostar de você, mas eu tenho que te respeitar. Então é algo que eu passo sempre para os meus filhos. E isso eu aprendi com a ajuda de psicólogo, com a ajuda do companheirismo, coleguismo, porque lá onde eu presto serviço, eu sou bem acolhida. Não tenho problema com nenhum dos meus colegas, pelo contrário. Eu fico triste o dia que eu estou em casa, porque eu gosto de estar ali no meio do povo. E, assim, gratidão a todas essas pessoas que me acolheram, porque eu posso não falar para vocês, posso não demonstrar. Mas a mulher que eu sou hoje, vocês fizeram parte. Vocês contribuíram para me mudar, para me querer ser um ser humano melhor. E hoje eu digo, eu estou bem, eu quero estar bem e que a vida continua. Houve uma passagem na sua vida em que eu testemunhei e ali eu percebi o brilho de pessoa que você tem. E foi na enchente, lembra, Ana? Lembro, sim. É a TV Acévoro Sul-Car Bahia. Estamos aqui na casa da Liliane. E aí, Liliane, o estrago aqui foi feio, hein? A chuva de ontem. Eu aqui, infelizmente, deu o que deu para salvar foi a vida, perdemos algumas coisas. E apesar de tudo, agradecer a Deus em primeiro lugar. Estamos com vida. Foi no dia do Natal, né? Como eu digo sempre, Natal não é frango, Natal não é peru. Natal é compaixão, é amor ao próximo, é nascimento de Cristo. Então, que essas pessoas procurar ajudar essas famílias que realmente estão precisando. Porque tem pessoas com criança que perdeu tudo. Eu perdi minhas coisas, mas ainda tenho meu trabalho. E minha vizinha, que tem filhos, que não tem do que tirar. E essas outras pessoas que não estão tendo nenhum alimento, como que vai repor a vida? Então tá aí meu apelo, que ajude nossa comunidade de Uruçuca. Liliane, como você descreve a violência psicológica? A violência psicológica é pior do que a física, porque a física deixa marcas que todo mundo tá vendo, mas a psicológica é na mente. E assim, a mente do ser humano é algo que não consegue explicar. Você tá ali com a pessoa, você não sabe o que a pessoa tá passando. Então eu sempre digo, respeito é a base. E eu falo sempre com meus filhos. Se eu não gosto de fulano, não, tudo bem, eu te entendo você não gostar. Agora você é obrigado a respeitar aquela pessoa. Porque todos nós, seres humanos, somos criaturas, né? Filhos de Deus. Somos criadas pelo Criador, que é Deus, o nosso grande Deus. Então, assim, se eu não gosto de você, eu não gosto de mim. Porque perante a Deus somos todos irmãos, somos filhos de Deus. Então, se eu não gosto de você, eu tenho que reclamar com quem? Porque Deus fez assim, Deus fez cada ser humano único.
Cada ser humano Deus fez único, então temos que respeitar, temos que amar nosso semelhante. E é algo que ultimamente está assim esfriando muito, sabe? O amor ao próximo, o respeito. Então, gente, nunca é tarde. Então, a vida é o hoje, a vida é agora. Eu falo todo dia que o meu passado ficou de aprendizado. O presente é hoje o que eu estou vivendo. O futuro, que é o amanhã, só a Deus pertence. E eu acredito que dias de glórias virá. Porque se Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei, e eu estou aqui, porque Ele garante. Teve pessoas ruins na minha vida? Teve, mas é isso que eu falo. Não, a gente não podemos só olhar o que aconteceu de ruim. Olha as pessoas que te acolheram, olha as pessoas que te ajudou. Seja grato pelo que você tem, que as coisas boas vêm. Não seja aquele ser humano de estar só reclamando, só lamentando, porque enquanto eu vivia naquela situação de reclamar de tudo, porque o que eu passei não foi fácil, parecia que não tinha fim. Mas quando você é grato pelo que você tem, quando você é grato pelo que lhe é ofertado, o mundo se abre para você. Porque Deus ilumina, é gratidão. Você tem que ser grato pelo pouco que você tem. E gostaria de falar só mais uma coisa. Que a sua casa feia, tipo essa minha que eu mostrei, que muitos vão dizer, a casa dela é feia, é o sonho de todo sem teto. Aquele emprego que você não valoriza é o sonho de todo desempregado. Aquele filho seu danado, que às vezes você fala, ai meu Deus danado, é o sonho de todo casal que não pode ter filho. Então eu sou abençoada porque eu tenho um trabalho, um serviço. Eu tenho um teto e tenho 3 filhos maravilhosos, que Deus me deu esses filhos depois da tentativa de suicídio, porque Deus viu que eu precisava de anjos para me guiar, porque eu acho que eu cuido deles, mas foram os meus filhos que cuidam de mim, são eles que me trouxeram de volta à vida. Todos estudam? Estudam. Olha só, muito importante isso, esse carinho, essa sabedoria. Você acabou trazendo as mensagens, essas mensagens irão impactar a vida de muitas pessoas. E eu aqui quero conclamar a todos vocês, se assim quiserem, desejarem, tiver a sua história de vida, porque a sua história contada aqui, tenha por certo, que irá ajudar a muitas outras pessoas a valorizar a vida. E que todos nós passamos Sim, por sim, provas, sim. mas as superações existem para quem acredita Sim, sim. e que é possível Sim, sim. Fé. encontrar saídas para dificuldades e se autossuperar. Eu sou uma pessoa que hoje o meu lema é assim, fé no impossível. Porque vindo de onde eu vim, olhando minha trajetória, então assim, o pouco que eu tenho hoje é muito para mim, para a Liliane do passado. Quantas vezes eu me escondia porque não podia pagar um aluguel. Quantas vezes eu lavava um prato na casa de alguém para ter o alimento. E eu sou grata a essas pessoas, sabe por quê? Porque enquanto minha família me negava, eu estava ali conversando e chegava na casa de algumas pessoas, conversava, saía alimentada e fui bem acolhida. Tem pessoas aqui em Uruçuca que tem, para mim, é mais que uma mãe, mais que um irmão. Porque foram pessoas que me acolheu. São amigas, pessoas que eu gosto muito e que não precisou falar o nome delas porque elas sabem que eu já disse para ela. Fulana, eu tenho você como se fosse minha mãe, porque você me acolheu. Então, esta moça que eu estou citando, ela sabe quem é. Ela não precisa dizer os nomes das pessoas, porque quem faz o bem a gente nunca esquece. Então, por isso eu digo sempre, fazer o bem sem olhar quem. Cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Porque por mais que eu tenha levado pauladas, eu tinha tudo para me tornar uma... Digamos que eu poderia ser uma criminosa pela minha história de vida, pelas coisas que eu passei. Porque tem gente que fala assim, eu vi, fulano é assim porque é revoltado. Cada quem escolhe sua dor, o tamanho da sua dor. A minha dor foi grande, mas a minha vontade de superar e mostrar para mim mesmo que eu não era o que as pessoas falavam foi maior. E hoje eu estou aqui, lutando a cada dia. E digamos que
a maior parte eu venci. Sei que, se Deus me permitir, né? Muitos anos de vida, que é o que eu peço a Deus, que quando eu cumprir minha missão aqui na Terra, que pelo menos os anjinhos que Ele me deu estejam criados. Então, assim, sei que você ter a missão de cuidar, de criar alguém, de cuidar é uma missão que você tem que ter muito amor, muita empatia, muita fé, muita coragem. E não é fácil, mas eu acredito que se Deus me deu essa missão, é porque eu vou conseguir. Uma psicóloga disse pra mim que Deus só dá filho especial pra quem é especial. E aí eu vi, né? Quanto Deus me ama. Me deu 2 especial. E tá aqui. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu vou enlouquecer esses meninos, mas... Aí eu olho e falo assim, quem era eu antes desses meninos? Procurava, só via em porta de bares, com companhias ruins. E hoje eu tenho meus filhos, então, pra mim, é do trabalho pra casa. Se eu sair do trabalho e você quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Então, isso é gratificante, porque junto com meus filhos veio a maturidade, amadurecimento. Hoje eu sei que dificuldades tem, mas sei também que eu posso dar jeito. Não tem algo hoje. Tipo, faltou leite hoje, não tem hoje. Calma que amanhã a mamãe dá jeito. E aí vai, porque na vida, né, que não é só momentos de glória. Temos nossa luta, temos nossa dificuldade. Agora temos que ter fé e perseverança. E saber que se sua situação tá ruim, tem um irmão passando por uma situação pior que a sua. Então, temos que dar graças, ser grato por tudo, a tudo dar graças. E agradecer a Deus, mesmo na hora da dificuldade. Porque depois do vendaval é que vem a bonança. Às vezes você passa por lutas, por situações difíceis, que você acha que é o fim, mas ali Deus está te preparando para lhe dar sua vitória. Porque se você não passar por aquilo ali, quando você receber sua bênção, como é que você vai valorizar? Então, Deus só dá, tudo é no momento dele, é no tempo dele e é assim. 3 palavras para combinar com a sua história de vida. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. São essas as palavras que fazem parte da história de vida da Liliane, essa mulher guerreira, que se tornou essa mulher maravilhosa, a Liliane. E lembrando que naquele dia que você chegou, que eu tinha perdido os alimentos, ali tinha sido a parte material. Mas naquele mesmo dia, eu fui agredida, afogada na enchente pelo meu ex-companheiro. Verdade? Sério. Veja só. E nem por isso História aí. eu perdi a alegria de viver. Olha só, pessoal. Então não falta aí exemplos, né, sobre essa história de vida da Liliane. Para você que acha que tudo está perdido, assistindo a história da Liliane, você vai saber que tudo pode mudar na sua vida. Basta tão somente ter coragem e força para viver. Liliane, deixa então a sua mensagem para fecharmos esse momento tão especial e ter aqui essa conversa com você. Gente, outra frase que eu falo sempre é que a luz que me guia são bem maior do que os olhos que me cercam. Então, assim, que o que Deus tem para você, o que é seu, ninguém tira. O brilho que Deus te dá é único. E que não perca a esperança, que vamos lutar cada dia por ser uma pessoa melhor e por dias melhores. Porque para você querer que o outro seja bom com você, você também tem que ser bom com você e bom com o próximo. Então a gente não pode exigir também do outro se não temos essa condição. Porque para você exigir, você tem que ser. E é isso aí, gratidão a todos, obrigado, Roque, por vir à minha casa, a minha humilde casa. As portas estão sempre abertas, é bem-vindo. E obrigado por me ouvir, me acolher, que Deus te abençoe sempre e que você continue levando as histórias por aí, que eu estou aqui te seguindo.
Olha aí. É a TV Aceburuçuca, Bahia. Estivemos aqui na casa da Liliane, ouvindo mais uma história de superação e vida, e assim como outras e outras pessoas. Estamos aqui aberto para ouvir a sua história, se assim você desejar. TV Aceburuçuca, Bahia. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão.